O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição ao altar, de abrir as mãos e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, pela Palavra de Deus que nós acolhemos na liturgia neste domingo, a nossa Páscoa semanal, 18º domingo do tempo comum. Neste ano, nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, um evangelho que é dedicado para aqueles que se preparam para receber o dom do batismo. Mas acontece que do domingo passado, 17º do tempo comum, até o 21º domingo do tempo comum, nós estamos lendo o capítulo 6º do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, que é o texto do Evangelho de João que trata da Eucaristia. João não narra para nós a última ceia, falando para nós da instituição da Eucaristia, como a encontramos no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. No Evangelho de João, a última ceia, o centro dela é o rito de lavar os pés dos discípulos. Ali Jesus diz também essa mesma palavra, né? Façam isso, não é? Quase que dizendo assim, em memória de mim. Dei uma lição para que vocês façam o mesmo, aprender a lição do serviço. Essa lição do serviço está no centro também da Eucaristia. A gente vê isso no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Jesus diz, né, para os seus discípulos: eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Jesus é o servidor. Mas é interessante notar que no Evangelho de João, não é, que retrata a última ceia com esse gesto do lava-pés, é precedido também por um outro gesto que nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho de João, que nós lemos durante a Semana Santa, não sei se é na segunda-feira da Semana Santa, que é a chamada Unção de Betânia. No último dia 29 nós celebramos a festa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. A gente sempre ultimamente estava chamando dessa festa da festa de Santa Marta, mas o Papa Francisco reformou essa festa, levando-a para uma tradição monástica do Ocidente, que é lembrar os três irmãos amados por Jesus em uma única festa. E naquela ceia, na casa de Marta, Lázaro e Maria, Maria pega um perfume muito precioso de alabastro, espalha no corpo de Jesus, unge os seus pés, unge o corpo de Jesus, e Judas disse: como é que pode gastar tanto dinheiro com um gesto como
como esse, isso poderia ser dado aos pobres, e Jesus diz, olha, pobres no meio de vocês, sempre tereis. É uma coisa muito interessante, porque hoje o discurso de Jesus também, e quando diz isso é para lembrar uma palavra da Bíblia, que se vocês vão ter pobre sempre no meio de vocês, cuidem vocês desses pobres. E é o que Jesus diz também aos discípulos, não é? Falando da multidão que estava com fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, esse pão desse mundo, esse pão que é necessário para a vida do nosso corpo, para a manutenção da nossa vida, esse pão, o cristão e a cristã deveria se tornar responsável por multiplicá-lo no meio do mundo, ou seja, de dividi-lo no meio do mundo. O pão que Jesus quer dar, ele quer informar, e é o pão que ele dá, o pão que vem do céu, como nós vamos dizer, é um outro que só ele pode dar. Porque o pão para a fome do estômago, nós podemos dar. A fome do mundo não precisa de um milagre de Deus para ser resolvido, porque a terra continua produzindo, as sementes continuam nascendo. O problema é de uma ganância que está estabelecida dentro do coração do ser humano. Agora, quem recebe Jesus como o pão da vida e como o pão do céu e se deixa transformar por esse pão do céu que come, que é Jesus, e se a gente passa a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, a gente começa a levar a Eucaristia de dentro da igreja para as prateleiras do supermercado, para o chão das fábricas, para as ruas da nossa cidade, interessando-nos por aqueles que têm necessidade. Você se lembra que a primeira comunidade cristã, de acordo com o que nos ensina São Lucas, eles eram um só coração e uma só alma? Você lembra que Lucas diz também que não havia necessitados entre eles? A gente até cantou isso muito, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Essa é que é a coisa necessária, que o cristão tome em suas mãos a sua fé e os seus bens e seja capaz de partilha. Enquanto a Eucaristia não deixar de ser um rito que a gente celebra na igreja e não se misturar com a carne da gente, com as mãos da gente, com os sentimentos da gente e nos tornar responsáveis pela vida dos outros, estamos muito distante do gesto que Jesus nos quis ensinar. O que Jesus espera é que cada um e cada um de nós, comendo o pão da Eucaristia, recebendo o seu corpo e seu sangue como alimento, nós sejamos transformados naquilo que ele é. O normal numa cadeia biológica daquilo que a gente come é que aquilo que a gente come se transforma naquilo que a gente é. Por isso tinha um certo filósofo alemão que chamava-se Feuerbach, ele dizia, der Mensch ist, o homem é, was er ist, aquilo que ele come. E se é verdade que eu e você, nós comemos a cada domingo o pão da Eucaristia, nós devemos nos tornar naquele com o qual nós alimentamos a nossa vida e a nossa existência. Devemos ter esses sentimentos de Cristo Jesus, essa mentalidade de Cristo Jesus na nossa cabeça, para que o mundo seja realmente diferente. E aí as nossas comunidades vão ser pequenos laboratórios, não apenas laboratório litúrgico, essa é até uma técnica que a gente usa, né, para formar pessoas na liturgia, chamados laboratórios litúrgicos, em que a gente pega um pequeno rito da missa, da celebração, revive, experimenta, vê o que é que sente, refaz o gesto. O laboratório litúrgico deve ser, sobretudo, o laboratório existencial. Ali, dentro da liturgia, a gente traz a vida. E a vida que é celebrada deve ser na liturgia transformada, para que o dia a dia seja transformado realmente pela força do sacramento que a gente recebe. Ontem eu tinha dito que uma coisa muito importante na liturgia é que a gente esteja atento à palavra que a gente recebe de Deus. Eu lembrava o cântico da irmã Miriam, né? É bênção que a terra desce. Mas depois, a gente na liturgia ergue a Deus uma prece. É prece que sobe ao céu. Porque a palavra que cai no coração da gente, transforma o coração da gente e faz a gente rezar. Esse domingo, como é que está essa oração? A primeira oração da missa, ela é chamada de oração coleta. Coleta vem da palavra latina colligere, que
significa reunir. De onde vem a palavra, por exemplo, colégio, colegiado, ou seja, é uma associação. O padre diz, oremos. E cada um reza no fundo do seu coração. E depois o padre faz a coleta, recolhe todas as orações para dirigir a Deus. E essas orações, normalmente as orações na igreja, vêm depois de ritos processionais. Porque olha só, a missa começa com o canto de entrada, faz uma procissão de entrada dos ministros, do presidente da celebração, entramos no altar, fazemos os ritos iniciais, canta-se o Glória, e depois dos ritos iniciais vai começar o rito da palavra. Então, para fechar os ritos iniciais, tem uma oração. Depois você vai ver que vai ter a procissão das ofertas, a preparação dos dons e uma oração que fecha esse rito da preparação das oferendas para começar a oração eucarística. Depois da oração eucarística tem toda a prece eucarística, a preparação para a comunhão, e a comunhão que nós fazemos em procissão. Terminada de fazer a procissão, quando todos comungam, o padre faz uma outra oração. Normalmente as orações fecham momentos processionais também, que é uma coisa interessante de se notar. Mas aqui essa oração que é chamada de coleta, ela reúne toda a prece que cada um fez no silêncio do coração. O padre diz, oremos, e deixa um instante de silêncio para que você reze pessoalmente. Para que você apresente a Deus as suas intenções, os seus desejos daquela missa, e depois ele dirige a oração em nome de toda a Assembleia. A oração de hoje diz assim, manifestai, ó Deus. A palavra manifestar, em língua grega, retoma a palavra epifania. Epifania, né, significa manifestar, fazer uma revelação, tirar os véus de alguma coisa. Então, com esse pedido a Deus, a gente pede a Deus para que Ele manifeste. O que? É o pedido que a gente está fazendo. Está começando logo com esse pedido. Manifestai, ó Deus, o vocativo, né, o apelo a Deus. Manifestai vossa inesgotável bondade. Então, a gente pedindo a Deus que Ele manifeste a sua bondade. E olha o dado dessa bondade, que ela é inesgotável, que ela não se esgota. Para com quem? Para com os vossos filhos e filhas. Ora, se nós estamos dizendo a Deus para manifestar a bondade dele para com os vossos filhos e filhas, indiretamente está aqui como é que a gente está chamando Deus, de Pai. Porque se nós dizemos que Ele é para manifestar para os filhos e filhas, indiretamente está o apelo a Deus como Pai. Manifestar para os vossos filhos e filhas a vossa inesgotável bondade dos vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de ter como Criador e Guia. Aqui está dito também diretamente quem é Deus. Deus, Criador e Guia. Uma coisa interessante é a gente notar que no credo a gente diz isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, o nosso Criador não é alguém ausente, é aquele que é Criador e que é Pai, que desenvolve a sua paternidade em relação à sua criação. E ao mesmo tempo ele é guia, é aquele que conduz o seu povo, ele não abandona o povo. Então Deus, nós o vemos como Criador, como guia, e pedimos a Ele que manifeste a sua bondade inesgotável. De que modo? Restaurando, esse é o modo como Deus vai manifestar a sua inesgotável bondade, restaurando para eles, para nós, para os filhos e filhas, a vossa criação. Esse é um dado muito importante que a gente não pode perder, a criação. Aqui na Europa agora é verão. Então, um calor que vocês não querem imaginar. E por ser verão, é o período das férias. E o que acontece é que as pessoas agora começam a deixar as suas cidades, começam a ir para o campo, entrar em contato com a criação. Esse contato com a criação realmente nos renova. Em qualquer lugar do mundo, isso é assim. Então, ter contato com a criação, com aquilo que Deus faz e olhando sobretudo para isso. Porque Deus nos colocou no mundo como administradores desse mundo, né? Quando a Bíblia fala que Deus dá ao homem esse poder, né? Dominai a face da terra. Ser dominador, não significa ser um explorador no mau sentido das coisas, mas é alguém que realmente se interessa e recebe o mundo como um dom, e porque recebe o mundo como um dom, sabe administrar muito bem, sabe ter cuidado. E aí o que é que a gente pede a Deus? Que Ele restaurando para eles a vossa criação. A criação precisa ser restaurada. Só Deus pode de novo fazer com que essa criação fique de pé e conservando-a renovada. Olha, a gente faz aquela oração do Espírito Santo, de enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovarei a face da terra.
É o Espírito Santo que dá a possibilidade de a criação ser vista como é. Ela é criação. Tem um Criador por trás dela, e quando a gente diz que tem um Criador, a gente precisa entender que tem uma lógica nas coisas. O mundo não é fruto do acaso. Não pode um mundo belo como o nosso, não é? E o que é que a ciência faz? A ciência simplesmente ela descobre as leis da criação. Ela consegue perceber que existe uma lógica por detrás de cada coisa, ciclos que se renovam, que se repetem. E é graças a esse conhecimento da criação, das leis que estão por trás, que a gente pode, por exemplo, desenvolver vacina, descobrir remédios, porque tem uma lógica por trás de todas as coisas. É por isso que eu agora estou podendo falar com você a 12.000 quilômetros de distância. Eu estou aqui em Roma e você está recebendo a minha imagem, a minha voz, a luz que está aqui presente. Por quê? Porque os homens foram capazes de descobrir essas leis da física que permitem que agora essas ondas magnéticas cheguem até vocês. Essa lógica que está por trás das coisas. Então, descobrir isso, descobrir que esse mundo tem um Criador, que essa criação segue regras, segue leis. E tem um outro dado que é interessante notar por detrás dessa prece, é que, de fato, Deus, quando Ele restaura a criação, Ele mantém a criação, e é já um fato de dizer assim que se Ele mantém, é porque Ele está criando continuamente. Ele está renovando a criação, tornando a criação nova. Isso significa que a criação não foi uma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás, milhões de anos lá atrás. É uma coisa que continua presente agora, neste exato momento. O Criador sustenta a sua criação, né? Como o Padre Zezinho diz naquele canto de feito para as crianças, né? Serve para nós, né? Ele tem o mundo em suas mãos, Ele tem o mundo em suas mãos, Ele é meu Deus e nosso Deus, Ele é meu Pai e nosso Pai. É interessante, né? Porque se você for olhando na mística, na espiritualidade, a gente vai vendo que já há muito tempo os homens representam, por exemplo, o menino Jesus de Praga, né, com a bola do mundo na mão, e outras iconografias até dos reis, etc., que tinham o mundo assim na mão para dizer que eles eram o imperador daquele lugar, tinham o mundo na mão dele. Já naquilo ali estava dizendo uma coisa: a Terra não é plana, não. A Terra é redonda. Tem gente aqui querendo recuperar essas coisas e até querendo jogar, por exemplo, na conta do pessoal da Idade Média que eles acreditavam que a Terra era plana. Isso é mentira. Já o venerável Beda, no século VII, ali na Inglaterra, já falava da Terra como uma esfera. Olha, mas a nossa conversa aqui não é para combater os terraplanistas. Vamos voltar aqui então o nosso olhar, depois de termos falado um pouco da oração desse domingo, o nosso olhar para o Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de João, versículos de 24 a 35. Nós já sabemos que João não narra a última ceia, falando da instituição da Eucaristia, que o capítulo 6 do seu Evangelho é o discurso sobre a Eucaristia. Depois de termos contemplado Jesus naquela área em torno do mar da Galileia, pegando aquele pão, dando graças e saciando a fome da multidão. E nós vimos lá na semana passada o que foi que aconteceu, que eles queriam fazer de Jesus rei, e Jesus então escapou. O Evangelho de hoje começa a partir disto, não é? Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Nós temos uma coisa, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 49, depois que Jesus encontra-se com João Batista aponta para os seus discípulos. Jesus que está passando: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa mesma palavra que o sacerdote diz, levantando a hóstia consagrada em cada celebração da missa. E os discípulos foram andando atrás de Jesus. Em um determinado momento, Jesus olha para trás e pergunta para eles: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram, tem até um canto bonito no Brasil, né? Mestre, onde moras? Mestre, onde estás? No meio do povo, vem e verás. No meio do povo, vem e verás.
que é um canto vocacional. Aí no Brasil nós estamos começando hoje o mês vocacional. Na Igreja do Brasil, o mês de agosto é um mês vocacional. E Jesus respondeu para eles: vinde e vede. E essa é a experiência vocacional, né? Do chamado de Deus na vida da gente. É ir e ver onde é que Jesus está. Mas a pergunta fundamental de uma vocação é essa: o que é que você está procurando? E Jesus perguntou àquelas multidões a mesma coisa que ele perguntou para esses discípulos de João Batista que estavam indo para eles, né? Quase que de uma forma diferente a gente vai encontrar aqui essa mesma coisa. Daquela pergunta que Jesus fez para eles, né? Quem é que vocês estão procurando? Mas aqui é bom a gente assinalar isso. Eles foram à procura de Jesus. Os discípulos de João Batista foram à procura de Jesus para saber onde é que ele morava, porque queriam fazer uma experiência com ele, com a pessoa dele. Mas essas multidões estão procurando Jesus para quê? Minha amiga, meu amigo, pensando nesse início de mês vocacional, quais são as nossas procuras? O que é que de verdade nós andamos procurando? Qual é a nossa busca? O que é aquilo que o nosso coração deseja? Quando eles encontraram Jesus, né, a pergunta foi essa: quando chegaste aqui? Não perguntaram onde é que ele morava, porque eles já sabiam. Quase que por detrás dessa pergunta está assim um espanto. Mas Senhor, nós não conseguimos dar conta da hora que tu saíste daquele lugar. Porque na verdade essas multidões, sabe que o que elas querem é manipular Jesus, é segurar Jesus. Existia na técnica do mundo antigo, no teatro, um chamado Deus Ex Machina, que era aquele Deus que saía na hora que estava dando alguma coisa errada no meio de um instrumento e resolvia o problema que estivesse acontecendo no palco cênico. Algo que a gente quer muitas vezes é isso, é um Deus que a gente possa dispor dele na hora que a gente quer para que ele resolva os nossos problemas. E essa não deve ser a forma correta de buscar Deus. Buscar os dons de Deus, buscar aquilo que Deus dá. Mas nós devemos buscar Deus doador e não os seus dons. Quando Jesus ouve aquela pergunta das multidões, olha o que é que Jesus responde: em verdade vos digo, estáis me procurando, olha aí a procura, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. O sinal que Jesus tinha realizado era o pão repartido, dado às pessoas. Mas nós já dissemos no início, né? Para essa questão da fome do mundo, nós não deveríamos necessariamente procurar Jesus para isso. Esse problema Jesus já colocou na nossa mão a solução dele. Nós devemos procurar Jesus por um significado que está por detrás dos sinais. E eles não tinham entendido o significado de tudo aquilo que Jesus tinha feito. Eles tinham ficado parados na satisfação deles e não no significado daquilo que Jesus tinha realizado. Eles estavam indo atrás de Jesus por causa das necessidades e não necessariamente por causa de um grande desejo que os movesse. E olha o que Jesus diz para ele e diz para mim e para você no dia de hoje: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Eu já preparei hoje de manhã bem cedinho um Reels que você pode aí procurar, mas justamente falando disso, sobre essas buscas da gente, sobre os esforços que a gente vai fazendo muitas vezes na vida da gente, e no esforço que a gente faz para adquirir os bens, para possuir alguma coisa, a gente vai perdendo o bem mais precioso que Deus coloca na vida da gente, a nossa própria existência. A gente trabalha, às vezes para ganhar dinheiro, para ganhar posição, e perde a saúde nisso. E depois tem que gastar tudo aquilo que a gente conseguiu para recuperar a saúde que a gente perdeu na busca de coisas que muitas vezes não são necessárias. Vamos avaliar no dia de hoje quais são as nossas buscas, o que é que realmente está tomando conta do nosso coração. Esforçai-vos, portanto, por este pão, disse Jesus, pelo alimento que permanece a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. O selo significa o Espírito Santo. Deus marcou Jesus com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Deus nos dá esse pão que é Jesus descido do céu. Então, essas multidões, quando escutaram isso de Jesus, eles perguntaram: o que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus?
certamente esperavam que Jesus dissesse: façam jejum, cumpram os mandamentos, porque a obra de Deus para eles eram todas essas ações. E aí Jesus diz para eles uma coisa: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele vos enviou. Essa semana, como eu já disse antes, celebramos a festa de Santa Marta. E Marta, quando Jesus chegou à casa dela porque o irmão estava morto, Lázaro, Jesus disse uma coisa para ela: Marta, eu te digo, se tu creres, verás a glória de Deus. Você conhece esse canto? Se você souber, canta comigo. Eu te digo, se tu creres, verás a glória de Deus, 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 verás a glória de Deus. A Tomé, que estava dizendo que primeiro ele tinha que ver, tinha que tocar a mão, Jesus vai dizer: Tomé, bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto. De verdade, a fé é esta grande obra, porque se a gente tem a fé, em consequência virão as obras, porque fé sem obras é morta. É justamente o fato de acreditar, de ter a fé no coração, que nos vai fazer enxergar essa presença de Deus e os sinais de Deus. O que faltava era a multidão era isso. Elas viram o gesto que Jesus realizou, mas como faltava essa abertura da fé, eles não colheram a parte mais significativa do gesto de Jesus. Então, eles, quando escutaram Jesus dizendo que a obra que eles deveriam realizar era a fé, eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Isso aqui é a prática de um homem de uma religião fechada. A gente quer ver os sinais para depois acreditar. Quer colocar uma condição para acreditar em Deus. Ele que é o Criador e o renovador de todas as coisas. O que a gente deveria simplesmente era acolher a sua presença, os seus dons que estão aqui diante de nós. Eles perguntam para Jesus: que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras, pão do céu deu-lhes a comer. Mas Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu estava sendo dado naquele momento a eles. E diz Jesus: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida para o mundo. Portanto, aquilo que eu dizia no início, o pão material, não é preciso que Jesus faça milagres para que a gente tenha, porque o que a gente precisa é se desarmar do egoísmo para dividir o tanto de riquezas que esse mundo tem. O que falta é boa vontade. Mas o pão que vem do céu, só Deus pode dar. Abrir o coração para receber Jesus como esse pão que dá, sacia a fome que o homem tem, que é a fome mais profunda, que é a fome de Deus mesmo. Como já disse alguém, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, quer diversão, quer arte. E sobretudo, a gente completa dizendo: a gente quer Deus, a gente quer o infinito, pois a fome que o homem tem é fome de infinito. Mas quando eles ouviram Jesus dizendo que era o pão que o Pai dá, é o pão verdadeiro, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão que a gente come aqui nessa terra é fruto da terra. Na missa de hoje, quando você ouvir, quando você for participar, o padre vai pegar a hóstia na mão e vai dizer: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. É fruto da terra. Mas só quando o fruto da terra recebe o selo de Deus, que é o Espírito Santo, aquele pão se transforma no pão descido do céu, que é Jesus mesmo, para a vida do mundo. E sobre nós que comungamos aquele corpo de Cristo, vem também o Espírito Santo, para que a gente se transforme em Jesus mesmo, vivente, presente neste mundo. E quando essa multidão ouviu Jesus dizendo isso, então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. O Evangelho de João não conta, como Mateus e como Lucas, não traz para a gente a oração do Pai Nosso. Existe no capítulo 17 a oração sacerdotal de Jesus, que pede pela unidade entre nós os cristãos. E não tem a oração do Pai Nosso. Mas aqui neste momento nós vemos estes discípulos, esta multidão, pedindo aquilo que Jesus nos ensinou a pedir no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque eles pedem: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede.
Essa fome profunda que o homem tem é do pão de Deus. E Jesus, quando foi provado por Satanás, pedindo a ele, quando que sentia fome, transforma essa pedra em pão, Jesus disse para Satanás: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o pão do céu. Portanto, aqui você está já aprendendo também uma outra coisa. É verdade que esse pão do céu, que Jesus é, está presente no sacramento do altar, a Eucaristia. Mas não somente. A palavra de Jesus é o pão descido do céu. É por isso que quando o sacerdote diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Ela é palavra de salvação. A palavra de salvação, a palavra de Jesus, é a sua carne, é o seu corpo. Escutem o que São Jerônimo diz, pregando, comentando o livro do Eclesiástico, no terceiro capítulo, da terceira parte desse comentário dele, no número 13, São Jerônimo diz assim: porque a carne do Senhor é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, de acordo com o sentido comparativo, este é o único bem do mundo presente. Alimentar-se da sua carne e do seu sangue, não somente no mistério do altar, mas também na leitura da Sagrada Escritura. Pão de Cristo e sua carne são a palavra de Deus e o ensinamento celeste. Olha que coisa bonita aqui agora. Portanto, você que a cada dia lê a Bíblia, na medida que você lê o Evangelho, porque São Jerônimo vai dizer, né, que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Toda a Escritura é Cristo falando, todo o Evangelho é palavra do próprio Cristo. E aqui São Jerônimo nos diz: essa é a carne de Cristo, esse é o sangue de Cristo. Portanto, a cada dia, mesmo se você não vai na missa, mas se você tira um tempinho para você e reza com a palavra do Evangelho, um antigo, ou uma palavra do Antigo Testamento, um salmo, você está se alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Porque na palavra de Cristo está Cristo inteiro. É Cristo mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é já um padre do 4º século da igreja. E é bom a gente não esquecer isso. Jesus está presente na sua palavra. Nós não somos a religião do livro, somos a religião da palavra. Nesta palavra está o Senhor. Porque é a palavra que se faz carne e vem habitar no meio de nós, dentro do nosso coração. Portanto, nesse domingo que agradecemos esse dom do pão do céu, agradecemos que essa palavra de Deus é o pão que vem do céu. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que essa palavra nos conforte, que essa palavra nos conduza para a vida eterna. Eu quero desejar, portanto, a você a bênção de Deus nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa meditação. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os teus dias e te conceda as suas bênçãos, minha irmã, meu irmão. Sempre te liberte de todo o perigo e confirme teu coração em seu amor. E assim, rico em esperança, fé e caridade, tu possas viver praticando o bem e chegar feliz à vida eterna. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Quero abraçar aqueles que estão aqui presentes, acompanhando essa nossa meditação. Ani Cunha, Lula Ordelo, Dilma Aparecida, Doces e Salgados aqui presente, Will Oliveira, Jailma Reis, Cacto Suculento, aqui Kika Oliveira, Mari Lúcia, Dayara Souza, Lilia Davi Luna, Maria Aline Sampaio, Ani Cunha, Feltro Reis Sena, Hélio de Jesus, Moringa, Adriana, Rose Santos, que mais que eu tenho? Ani Cunha, acho que eu já falei, Avelina Cris, Odalea, Brendo Olímpio, Maria Eureni, um abraço para você, Cursa Rezende, Padre Edson Nascimento, Maria Belarmina, Bia Cláudia, Geralda Lima, Gil Roger, Mima Costa. Então a vocês aqui, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, depois que eu já saudei todas e todos aqui presentes
nessa live. Um abraço para vocês, um domingo abençoado. Um abraço também para a Rita Lombardi, chegando aqui agora. Paz para todos vocês. E eu queria saudar aqui eu tomei nota ali num pedacinho de papel, não é? Quero fazer chegar aqui um abraço para uma pessoa que eu vi que hoje de manhã cedo estava entrando aqui, né, acompanhando a nossa, o nosso perfil, que era Bernardino. Um abraço para você, que é também saudando a Darcy, a todas aquelas pessoas que a Darcy, né, foi indicando essa nossa página, Catarina, Marilson, Gil, Camélia, Dulce, Peleteiro. Então você também vai, indica a nossa página. Agora aqui, eu já falei para você ontem, né, que tem essa setinha como se fosse uma espécie de um aviãozinho de papel. Clica nisso aí e manda essa live enquanto ela está terminando para 5 pessoas, né? Depois aí vamos ver, depois assim que eu salvar aqui, vocês todos que estão presentes, dá logo o ok, o curte já aí a live de hoje, e desse modo ela já sai com muita gente que pode acompanhá-la depois e recebe uma mensagem para viver esse domingo na graça e na paz do Senhor. E vamos então concluir esse nosso encontro com esse nosso momento de oração, né? Agradecendo a esse Deus que sustenta a sua criação, sustenta aquilo que é a obra sua no mundo. Enquanto a gente vai acompanhando aqui essa beleza dessas flores aquáticas aqui não é presente, a gente vai rezando, agradecendo ao nosso Deus, que é nosso Pai e Criador de todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí, encaminhou a live para 5 pessoas. Se não fez, faça. Então depois curte aí o vídeo que nós vamos deixar salvo para você aqui. Um domingo abençoado, um domingo cheio de Deus, né, na sua vida, um domingo cheio de muita realização. Bom início de semana, minha irmã, meu irmão.